Olá, confira agora os destaques do Telão de hoje. Comissão da Copa discute propostas de feriados nos dias de jogos. Conheça a exposição A Magia de Escher. Comentários do futebol com Lucas Kotovics. E ainda, uma reportagem especial sobre a variação cultural de Curitiba. Eu sou Daiane Nogosek e apresento Tela 1 desta quinta-feira, dia 2 de maio de 2013. Os Jogos Escolares em Santa Helena, no oeste do Paraná, foram prorrogados para os dias 10, 11 e 12 de maio. O adiamento é por causa do surto de intoxicação alimentar que afetou mais de 130 atletas no início da semana. A maioria deles apresentou dores abdominais, vômito e diarreia. A vigilância sanitária da cidade investiga o que pode ter causado a intoxicação no grupo. Uma das suspeitas é que o surto tenha sido provocado pela contaminação da água, que é usada na preparação dos alimentos. No total, 1.400 pessoas estão inscritas na etapa regional dos Jogos Estudantis do Paraná. Aconteceu na tarde desta quinta-feira, na Câmara Municipal de Curitiba, mais uma discussão da Comissão Especial da Copa. Mais informações na reportagem de Ângelos Fire. Nova reunião, novos assuntos em pauta e nenhuma decisão. Assim aconteceu a discussão desta quinta-feira sobre a Copa do Mundo em Curitiba. Estavam presentes vereadores que formam a comissão especial e outros convidados. Dentre os diversos temas abordados, a cúpula também discutiu problemas ambientais. A FanFest vai ser feita no Barigui e alguns shows previstos em horários diferentes do permitido. Isso é uma discussão realmente mais difícil, porque a gente não pode abrir sessões nesses lugares, nesses horários. Temos que discutir com o executivo uma discussão sobre as leis ambientais, que nós teremos problema. A Comissão Especial da Copa discutiu hoje temas ambientais, turísticos e a abertura de novos documentos sobre o andamento das obras da Arena da Baixada. Mas a questão mais polêmica e urgente é o possível decreto de 3 feriados em Curitiba, para os dias em que houver Jogos da Copa na capital. A Associação Comercial do Paraná era um dos órgãos convidados para participar da reunião e posicionou-se contra a proposta dos novos feriados. Nós fomos frontalmente contra mais esse excesso de feriados, porque se somarmos esses 4 dias dos jogos aqui na cidade de Curitiba, mais o feriado nacional já decretado dos Jogos do Brasil, nós temos praticamente entre 10 e 11 dias de feriado durante o mês de junho. O presidente da Comissão Especial, vereador Paulo Rinck, citou aspectos positivos do feriado, como a diminuição dos transtornos causados pelas obras e pelo trânsito. Por outro lado, o representante da Associação Comercial argumentava pelo lado financeiro. Primeiro, a gente espera que essas obras tenham terminado até a época da Copa, então isso já seria um ponto já solucionado. Agora, claro que facilita sim o feriado, são menos pessoas indo ao trabalho, a escola também tendo feriado, então o transporte acaba sendo facilitado sim para os dias da Copa do Mundo. E por isso foi requisitado, ele não foi obrigatório, ele foi sugerido pela FIFA. Ele está sendo sugerido pela Prefeitura e pela Comissão Gestora. Fizemos um levantamento pelo PIB, pelo Produto Interno Bruto da Prefeitura Municipal de Curitiba e dividimos pelos dias úteis. Chegamos à conclusão de que deixarão de ser movimentados por dia em Curitiba 160 milhões de reais. Quer dizer, alguém vai ter que pagar essa conta. 6 policiais civis foram presos hoje acusados de cobrar até R$10 mil para não prender traficantes e liberar o comércio de bebidas sem nota fiscal em Curitiba. 4 deles trabalhavam no 13º Distrito Policial no bairro Tatuquara e outros 2 na Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos. Os nomes dos policiais não foram divulgados. Outras 4 pessoas que trabalhavam dentro das delegacias como se fossem policiais também foram presas. Os policiais vão responder administrativamente e na esfera criminal. Um deles, que estava em fase de estágio probatório, foi demitido. A Secretaria da Segurança Pública divulgou uma nota onde afirma que é intolerante contra os desvios de conduta de qualquer servidor público e os responsáveis devem ser rigorosamente punidos. E a exposição A Magia de Escher bate recorde de público no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. O artista holandês Escher é um dos nomes mais importantes das artes plásticas. Influenciado pelas culturas italiana e espanhola, ele criou figuras que brincam com a ilusão de ótica e a terceira dimensão.
Escher gostava de brincar com a nossa realidade aparente. Ele disse: "Você tem certeza de que o chão não pode ser também coberto?" Em apenas 15 dias de exposição, mais de 16 mil pessoas já vieram visitar as 85 obras da mostra, que vai até o dia 11 de agosto. A mostra, que foi a mais visitada do mundo em 2011, permite a interação entre obras e público e causa uma reação diferente nas pessoas. Bom, a reação das pessoas ao chegar à exposição é bastante interessante, porque elas se sentem alegres, primeiro porque elas podem interagir com a obra, o que já é algo bastante inusitado dentro de um museu, onde não se pode tocar nas obras. Aqui elas são inclusive incentivadas a tocar, a interagir com essa exposição. Além das atrações interativas, as gravuras em 3D também chamam a atenção dos visitantes. A exposição atrai público de todas as idades. Eu sou de Londrina e eu vim a um congresso e fiquei sabendo através do meu sobrinho, que viu na televisão. Falou que seria interessante para as crianças virem, nós trouxemos as crianças. Fantástico, tem uma perspectiva muito interessante da vida ou das imagens e que tem que estar aqui realmente para poder apreciar isso tudo. A magia de Escher pode ser visitada no Museu Oscar Niemeyer de terça a sexta, das 10 da manhã às 8 da noite, e nos finais de semana, das 10 da manhã às 6 da tarde. Confira agora os comentários do futebol com Lucas Kotovics. E o Coritiba finalmente estreou na Copa do Brasil. Jogando com o time reserva e sem muito brilho, o Coxa venceu o Souza da Paraíba por 3-0 e eliminou o jogo de volta. Agora o Alviverde volta a viajar milhares de quilômetros para jogar contra o Nacional de Manaus. Antes disso, porém, tem a final do Campeonato Paranaense. O primeiro jogo da finalíssima entre a dupla Atletiba acontece na Vila Olímpica do Boqueirão, com ingressos já esgotados pela torcida alviverde. Favorito existe sim, mas favoritismo não ganha jogo. Fosse esse o caso, o Liverpool seria campeão mundial de clubes em 2005 contra o São Paulo, e o Barcelona seria o campeão de 2006 contra o Inter de Porto Alegre, só para citar dois de milhares de exemplos. A partida será apitada por Edivaldo Elias da Silva, que, como não poderia deixar de ser, já aprontou das suas no Paranaense e tem apenas uma suspensão por erro cometido, inclusive no primeiro Atletiba do ano. No mais, torcemos para que estações tubo e pessoas inocentes sejam poupadas da violência dos marginais que não possuem qualquer indício de massa cinzenta na cabeça. Torcemos para que a polícia faça seu trabalho com perfeição e torcemos para que o clássico de domingo seja daqueles que ficará guardado com carinho na memória do torcedor. Afinal, é Atletiba. Lucas Kotovics para o Telesporte. E como fica o tempo nesta sexta-feira? O final de semana será ensolarado, mas na próxima semana uma nova massa de ar frio chega ao sul do país. Em Curitiba, a sexta-feira tem a mínima de 15 e a máxima de 26 graus. Já o litoral paranaense apresenta a mínima de 19 e a máxima de 30 graus. Curitiba é uma cidade que recebe muitos imigrantes. A reportagem especial a seguir mostra a chegada deles e sua influência na cultura curitibana. Então, Curitiba é hoje uma cidade multicultural, né? Ela é uma metrópole, é a maior metrópole do sul do Brasil, né? E conta com uma quantidade muito grande de pessoas que estão fora da cidade. A cidade tem atraído uma grande quantidade de pessoas, principalmente a partir dos anos 80. Né? O grande marco desse processo migratório se deve a dois fatores bem importantes, né? Um fator é o city marketing da cidade, que a vinda para cá nos anos 90 de algumas empresas multinacionais importantes, né? E com isso a cidade ganhou uma certa popularidade, ela caiu muito no gosto das pessoas. E as pessoas lembram de Curitiba como uma cidade modelo, uma cidade de boa qualidade de vida. Uma experiência interessante quanto à diversidade das pessoas que estão habitando Curitiba se deu aqui no Departamento de Comunicação da UTFPR. Nós tivemos agora a entrada de vários professores, nenhum de Curitiba, e no dia do bem-vindo aos professores, todos disseram
que se admiraram, porque o pessoal dizia que o povo curitibano era mais fechado, era menos extrovertido, e não era essa experiência que eles estavam tendo aqui no departamento, porque eles disseram que o povo era inteiro, extrovertido, e na medida em que eles iam se apresentando, todos falavam sobre isso. Diziam, puxa, eu também achei que o curitibano é muito mais extrovertido do que se fala por aí. Quando chegou depois, os professores deram boas-vindas para eles, e quando chegou a minha vez de falar, eu disse, eu só quero fazer uma pesquisa aqui com os demais professores. Quem é de Curitiba, levante a mão. Eu era a única curitibana do grupo. Então, o nosso grupo aqui de professores é formado por uma curitibana e todos os outros nasceram fora de Curitiba. A cultura tradicional curitibana é uma cultura que foi forjada principalmente no final do século XIX e começo do século XX, com a vinda de alguns imigrantes para cá. É uma cultura muito voltada da religião, do trabalho, né? E conformar uma cultura paranaense bastante recatado, tímido, né? De certa forma desconfiado. Eu gosto muito de uma interpretação que o jornalista José Carlos Fernandes faz do caráter curitibano, onde ele diz assim que o curitibano ele é extremamente desconfiado, ele não é muito afeito às amizades novas, porque Curitiba e o Paraná, de uma forma geral, era uma região de passagem. Então havia muitas pessoas de maus bofes, como diria o José Carlos Fernandes, que passavam por Curitiba. Então, para se afirmar uma certa autoridade, o curitibano não era muito afeito a mostrar os dentes, assim, né? Não era de sorrisos. E isso fez com que essa característica mesmo de ser um indivíduo fechado fosse se pronunciando cada vez mais. A vinda de pessoas de outras regiões, né, do país contribuiu para quebrar um pouco esse lado do curitibano. E o Tela 1 de hoje fica por aqui. Para entrar em contato ou mandar sugestões, envie e-mail para tela1@up.com.br. Até mais!